Olá, sejam bem-vindos, estudantes, pais, responsáveis e toda a família, para mais uma aula de Educação Física. Eu me chamo Carol, estou aqui com o professor André. Olá, professor André, tudo bem? Tudo bem, e você, professora Carol? Tudo certo. E para a gente começar a nossa aula, peguem o caderno de vocês lá para a gente anotar aquelas informações importantes que vocês já sabem de toda a aula. Isso mesmo, então acompanha com a gente lá na tela e pode anotar no caderno de vocês. Isso, muito bem. Agora que vocês já anotaram, essas informações importantes da nossa aula, a gente vai passar para vocês os materiais que a gente vai utilizar na aula de hoje. Isso aí, então pode acompanhar na tela também os materiais. Nós vamos utilizar na aula de hoje bolinha de tênis ou bolinha de papel, raquete de papelão confeccionada de tarefa de casa lá da primeira aula que nós realizamos do tênis, 5 grampos de roupas e fita crepe, ok? Então, se não tiver fita crepe, pode ser qualquer outra fita ou você pode marcar no chão, conforme a gente vai explicar nas atividades no decorrer da nossa aula. Então, a gente vai dar um tempinho para vocês buscarem esse material e a gente já retoma com as nossas atividades de hoje. Bom, pessoal, então para a gente começar a nossa aula de hoje, a gente vai retomar com vocês a tarefa de casa que a gente deu para vocês na aula passada, professor André? Isso aí, conseguindo realizar a tarefa de casa? Foi fácil? Foi difícil? Tiveram que pesquisar um pouquinho? Ou só lembrando das aulas que nós realizamos anteriores já foi o suficiente para vocês conseguirem responder essas perguntas da nossa tarefa de casa? E lembrando que é importante vocês registrarem essas questões, dessas tarefas de casa no caderno de vocês, professor André? Isso mesmo. Que daí o professor lá de Educação Física da escola de vocês vai estar verificando essa tarefa na sequência, professor André? Isso, consegue, trabalhar também com vocês aí lá na escola quando a gente retornar. Mas vamos lá, retomando então a tarefa de casa, professora Carol. Então a nossa primeira pergunta da tarefa de casa, professor André, que na verdade não era uma pergunta, era para escrever 3 golpes do tênis de campo, professor André. 3 Você sabe golpes. quais são os golpes do tênis de campo, professor André? Então vamos lá, vou citar 3 aqui. A gente tem o forehand, que é a palma da mão para frente. Isso, golpe de direita, golpe de direita. A gente tem o backhand, que é a palma da mão voltada para trás, Que é o golpe de esquerda. Ou o golpe de esquerda. E a gente também tem um outro golpe que é o saque, professora Carol. Isso, também pode ser, no Além de outros que a gente também conversou naquela primeira aula lá teórica de tênis de campo, professor André? A gente passou alguns outros golpes para vocês também. Mas nas nossas aulas aqui de tênis de campo, a gente vai trabalhar esses 3 golpes, que é o forehand, o backhand e o saque, professor André? Isso mesmo, professora Carol. Muito bem, então o professor André respondeu corretamente a primeira pergunta. E vocês Prestei aí? atenção nas aulas, professora Carol. E vocês aí, conseguiram acertar? Se vocês não conseguiram acertar, ainda está em tempo de corrigir, professor Isso André? mesmo, e não, como a gente falou, não necessariamente precisa responder esses 3 golpes, como a gente já apresentou para vocês, tem outros golpes também do tênis que vocês podem ter respondido aí, que também está correto, ok? Isso mesmo. Agora vamos para a segunda, A segunda era uma pergunta. Então, era como é realizada a marcação dos pontos no jogo de tênis de campo, professor André? Ah, é verdade. A professora Carol, na aula teórica, ela citou lá para vocês que o tênis de campo não se conta 1, 2, 3, 4, Assim como no futebol, maioria das modalidades, a maioria das outras modalidades, No tênis de campo, nós contamos a pontuação da seguinte maneira.
Então é 15, 30, 45 e game, né? Ou a confirmação, né, professora Carol? Isso mesmo. Então, na verdade, existe um diferencial aí, né, na modalidade de tênis de campo, né, professor André, com relação à marcação da pontuação. Por isso que eu pedi para vocês fazerem, né, nós pedimos para vocês fazerem essa tarefa, né, que é um diferencial aí. Então, para vocês anotarem essa questão diferente aí com relação à modalidade que é a pontuação, conforme vocês viram também naquele jogo oficial de tênis de campo que a gente passou para vocês nas aulas anteriores, né, professor André? Isso mesmo, professora Carol. Então aí assim vocês conseguem ver um pouquinho das especificidades do tênis de campo, não é mesmo? Isso mesmo. Então agora que a gente já retomou a nossa tarefa de casa, né, professor André, vamos começar com as atividades da aula de hoje? Vamos lá continuar, ou melhor, iniciar as nossas atividades da aula de hoje. Isso mesmo. Então vamos lá. Então a gente vai começar hoje utilizando as nossas raquetes e com uma raquete e uma bolinha, professor André. Muito bem, então cada um com uma raquete e uma bolinha, certo? E a professora Carol tem uma raquete e uma bolinha. Então, hoje, agora nessa nossa aula, né, a gente vai trabalhar a questão de... a gente vai retomar um pouquinho, né, que a gente já fez esse exercício numa aula anterior, mas a gente só vai repetir ele um pouquinho, pra gente treinar ele um pouquinho mais, que é a questão do equilíbrio da bolinha na raquete, professor André. Né? Então, a gente vai tentar equilibrar a bolinha com a raquete e se locomover. Então, andando de frente, né? Andando para frente primeiro. Depois a gente vai andando de costas, né? Vai andando para o lado direito, vai andando para o lado esquerdo, né? Então, tentando fazer com que a bolinha não caia, professor André. Não cair, né? Não era para deixar cair, mas acontece, né? A intenção é ó, viu? A minha também caiu. A intenção é não deixar cair. É um exercício que exige concentração, né, professor André? Isso mesmo. Quando a gente perde a concentração aqui na bolinha, a gente deixa ela cair. Então a ideia é a gente estar se locomovendo com a bolinha sem deixar ela cair. Aí agora, professor André, a gente vai parar com essa bolinha aqui na raquete, aproveitando que a gente já tá aqui com ela, né, equilibrando ela na raquete, a gente pode fazer uma brincadeira, professor André, que é a brincadeira do morto-vivo. Ah, legal. Todos vocês conhecem, né, a brincadeira do morto-vivo, né, professor André? Sim, sim. Então é uma brincadeira tradicional, né, do morto-vivo. A única coisa que, então, a nossa brincadeira do morto-vivo, né, vocês podem fazer sozinhos ou também vocês podem convidar alguém aí para participar com vocês, né, dessa brincadeira. Então a nossa brincadeira com o morto-vivo vai ser com a raquete e com a bolinha. Então quando a gente falar morto, professor André, a gente tem que descer lá embaixo e não deixar a bolinha cair da raquete, continuar equilibrando. Certo. E quando for vivo, tem que ficar lá em cima. Só que a gente vai fazer essa brincadeira do morto-vivo em movimento, professor André. Ah, legal. Então a gente certo? vai então a gente vai andando aqui no espaço que a gente tem, né? Lembrando que o nosso espaço aqui é pequeno, né? Se vocês tiverem um espaço maior aí na casa de vocês, pode ser. Se não, também, vocês utilizam com o espaço que vocês possuem aí, né? Então, a gente vai andando e a gente vai falar morto, professor André. Morto. Agora, a gente tem que tentar andar de morto assim, professor André, ó. Sem deixar a bolinha cair. A gente continua morto. Vivo. Vivo. Pode deixar a bolinha cair, né? Não pode deixar a bolinha cair. Um dos objetivos é não deixar a bolinha cair. Morto. Lembrando que é em movimento, ó. Então é mais um desafio aqui. Andar em movimento, hein? Mesmo estando morto, tem que estar em movimento, né, professor André? Isso aí. Na nossa brincadeira aqui de hoje é assim. Vivo. Vivo. Morto. Morto. Ih, derrubei a bolinha, perdi, professor André. Consegui, ufa, a bolinha tava quase indo também. Então, vocês vejam que o objetivo da atividade, além de errar, né? Porque na brincadeira do morto-vivo, também perde quando você erra, né, professor André? Se fala morto e levanta. E vivo abaixa, alguma coisa assim, né? Mas também aqui o objetivo nosso é não deixar a bolinha cair da raquete, né? Isso aí. Então, já que o objetivo é equilibrar a bolinha na raquete, né, professor André? Então, não pode deixar a bolinha cair. Como eu deixei a bolinha cair, o professor André ganhou
a brincadeira. Isso mesmo. Dando continuidade aos nossos exercícios com raquete e bolinha, vocês vão... Agora a gente vai rebater a bolinha com a raquete, certo? Só rebater a bolinha com a raquete com a mão dominante. Então, no nosso caso aqui, eu e o professor André somos destros, escrevemos com a mão direita. Então, por isso que a gente está segurando a raquete com a mão direita. Quem é canhoto vai segurar a raquete com a mão esquerda, certo? Então, a gente vai batendo a bolinha em movimento, professor André. Sem deixar a bolinha cair no chão também, né? Isso aí. Se deslocando pra frente, pra trás, pros lados. Outro. Lateralmente, assim, professor André. Ui, quase que eu derrubei a minha bolinha, professor André. Eu quase que joguei a bolinha lá na câmera, professora Carol. Vamos se deslocando lateralmente, assim. O professor André quase jogou a bolinha lá para os espectadores, professor? Quase joguei a bolinha lá para dentro da casa dos nossos alunos aí. Quase foi lá na sala deles lá, professora Carol. Olha só, então agora a gente vai fazer esse mesmo exercício. A única coisa que a gente vai variar, professor André. Uma vez a gente vai rebater com a palma da mão para cima e outra vez com a palma da mão para baixo. Legal. Então assim, ó, a gente vai alternando, ó. Assim, 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 vai trocando. Palma da mão pra cima, palma da mão pra baixo. Palma da mão pra cima, palma da mão pra baixo. Também com o objetivo de não derrubar a bolinha do chão e tentar rebater ela, controlando ela com a raquete. Ui, quase foi embora minha bolinha, saiu quase fora de cena. Professor André, vamos tentar fazer com a bolinha de papel? Vamos tentar. Bolinha de tênis é mais pesada, né? Isso. Vamos ver qual que vai ser a diferença. A gente conseguiu fazer. Mas vocês vejam que às vezes com a bolinha de papel talvez seja mais fácil, né, Vamos professor ver André? como que vai sair, né, professora Carol? Isso mesmo. Então vai lá, ó. Então, com a palma da mão pra cima e a palma da mão pra baixo, né? Pra cima, pra baixo. Lembrando que aqui a gente não tá falando nada ainda da técnica dos golpes do tênis de campo, né? A gente só tá trabalhando o controle da bolinha aqui com a raquete. Ô, professor André, desculpa, quase me atropelei. Foi nada. O que você achou, professor André? Qual é a diferença de fazer com a bolinha de papel e com a bolinha de tênis? A bolinha de papel, como ela é mais leve, a gente não precisa fazer tanta força pra bolinha quicar. Mas ao mesmo tempo, por ela ser de papel, ela amortece um pouquinho também. E acaba tendo que fazer um pouquinho de força. Tem as vantagens e as desvantagens, né? Isso, exatamente. E ela, como é de papel, ela não é redonda 100%, né, professora Carol? Às vezes ela pinga e vai. No kick dela, ela não sobe reto, né? Ela vai para um lado ou vai para o outro. Você tem que ir correndo com a raquete para conseguir rebater. Isso mesmo. Mas eu achei que foi legal tanto com a raquete de tênis, com a bolinha de tênis, quanto com a bolinha de papel. Isso, e lembrando também que o material que a gente está utilizando, né? Nós estamos utilizando a raquete de papelão. Se caso aí na casa de vocês tiverem outra raquete, né, professor André? Uma raquete de madeira ou até uma raquete de tênis mesmo, né? Pode ser que alguns estudantes que façam um projeto de tênis nas escolas tenham raquete de tênis. Vocês podem estar fazendo também com o material que vocês têm aí. A gente só tem que pensar que a gente confeccionou um material que todo mundo possa fazer, né, as atividades das nossas aulas, né, professor André? Isso mesmo, professora Carol. Então agora a intenção é assim, professor André. A gente vai jogar a bolinha e segurar com a mão. Daí vai jogar e rebater, ó. Então a gente vai lançar e daí depois a gente vai trocar a mão, certo? Tá. Então a gente vai rebater a bolinha com a raquete para nossa outra mão, certo? Então a gente vai rebater para nossa outra mão. E daí a gente vai colocar a bolinha de novo na raquete, vai rebater e vai segurar, né? Tá. Então vai rebater e vai segurar. A intenção é a gente estar fazendo um direcionamento da bolinha, né, professor André? Pra gente direcionar a bolinha para nossa outra mão. Então a gente vai rebater e vai segurar, e depois a gente vai trocar. Vamos rebater com a mão esquerda e segurar com a mão direita, professor André. Mesmo nós sendo destros, nós também vamos fazer com a mão esquerda. Legal, né? legal. Então a gente vai trocando. Trabalhar a lateralidade. Isso, né, trocando para trabalhar ambos os lados, né? A lateralidade, como o professor André falou. Então a gente rebate,
segura. Aí depois troca, rebate e segura, né? Então, rebate, segura, rebate e segura. Vai trocando de mão, professor André, que daí vai ficando mais... A gente vai trabalhando os dois lados, né? Vamos tentar fazer esse exercício em movimento, professor André? Vamos tentar, vamos lá. Então, vamos fazer primeiro com a direita e depois a gente troca e daí a gente vai alternando, né? Tá. Então, primeiro só rebate e segura, rebate e segura, rebate e segura, rebate e segura, rebate e segura. Lembrando dessa questão da movimentação, né? Tentar se movimentar também na lateral, né? No tênis de campo a gente utiliza muito a movimentação lateral, né, professor André? Movimentação para os lados, né? Tanto direita e esquerda, para frente, para trás. Então, por isso da gente variar também nessa movimentação quando a gente está fazendo os exercícios, né? Isso. Agora vamos trocar com a mão esquerda, professor André. Vamos lá. Então, rebate e segura com a direita. Rebate e segura com a direita. Rebate e segura com a direita. Agora, professor André, vamos fazer o seguinte. Vamos rebater a bolinha com a mão também agora. Então, olha só, como se a nossa mão fosse uma raquete, né? Uma mini raquete. Então, a gente vai rebater com a direita com a raquete e com a esquerda com a mão, ó. Com a direita com a raquete e com a esquerda com a mão. Também com o objetivo de controlar a bolinha e não deixar ela cair no chão, né, professor André? Muito bem. Lembrando que a gente está fazendo aqui com a mão aberta, né? E tentando encostar a bolinha aqui na palma da... Ih, fugiu a minha bolinha. Vou buscar minha bolinha aqui, professor André, que ela saiu até de cena. A gente está tentando bater a bolinha bem na palma da mão aqui, né? Daí fica como se a nossa mão fosse a nossa raquete. Vamos trocar agora, professor André. O que você acha de fazer com a esquerda? Vamos lá. Vamos tentar. Agora vai ser mais difícil, eu acho, para nós, né? Que somos destros, vai ser mais difícil. Acaba ficando mais Então a gente vai rebater e rebater. Olha, fugiu a minha bolinha de novo. Rebate com a raquete na mão esquerda e com a mão direita. Agora perdi a bolinha. O professor André perdeu a bolinha. Acontece. Ele foi buscar lá a bolinha dele. Ó, então... Bate com a mão. Voltei, doutora Carol. Voltou, que bom, professor André. Tava sentindo sua falta. Bolinha fugiu um pouquinho, mas já estou de volta. Ai. Vamos lá, de novo. E aí, professor André, achou muito difícil com a mão esquerda? Com a mão esquerda já é mais difícil, doutora Carol. Tanto é que até sair de cena ali, fiquei de fora um tempo, ó, até achar a bolinha. E foi longe. Agora, professor André, vamos deixar a raquete aqui um pouquinho de lado e vamos fazer... Ó, já esquentou, né, professor André? Já aqueceu aqui. Vamos fazer agora só com a mão, então. Como se a nossa raquete fosse a nossa mão e a gente vai rebater assim, ó. Opa! Tanto a direita como a esquerda. Acho que eu tava melhor com a raquete do que com a mão, doutora Carol. Você já tava pegando a prática, né, professor André, com a raquete? Lembrando de se locomover de diversas formas, né? Vai para a direita, vai para a esquerda, vai para frente, vai para trás. Olha, professora, estamos ficando craque já, hein, professor André? Nada que o treino não resolva, né, professora Isso Carol? mesmo. Agora nós vamos vai. tentar fazer, professor André, com a bolinha só. A minha bolinha tá quase desmontando já, professor André, de tanto que a gente tá usando ela. Lembrando que essa bolinha aqui, só para retomar, né, com vocês, essa bolinha aqui é feita de papel, com 6 folhas de papel sulfite enrolados, né? Então, vocês podem fazer também aí quantas bolinhas vocês quiserem, né, professor André? Isso mesmo. Agora a gente vai tentar fazer esse exercício, professor André, mas que fazendo um kick no chão com a bolinha. Será que a gente consegue? Vamos tentar, vamos tentar. Então a gente vai tentar rebater com a mão direita e com a mão esquerda, ambos os lados, só que tentar dar um kick com a bolinha, ó. E
A minha bolinha, a nossa bolinha, acho que nem vai ficar aqui nesse nosso piso, professora. Pois é, o tapete não ajudou muito, né? Tem que baixar bastante, né? Tem que baixar bastante pra quicar, ó, a bolinha. Pra conseguir rebater. Mais alto a bolinha, ela quica mais, Foi longe, isso sim. E se a gente pegar a bolinha de tênis, eu acho que aqui no nosso piso vai ficar mais fácil, professor André. Será que não? Vamos ver se dá certo, professora Carol. Ó, ela fica bem baixinho pra gente rebater, né? Vamos ver se com a bolinha de tênis a gente tem mais sucesso nesses kicks. Vamos lá, então, ó. Rebate, deixa quicar. A bolinha de tênis é melhor. Sim. Dá até fazer direita, esquerda. Direita. Opa! Direita. E a professora Carol. Esquerda. Foi nada. Direita, esquerda. Opa! Minha bolinha tá quase saindo pra fora, professor André. Lembrando, né, que a gente alterou aqui, a gente trocou a bolinha por causa do nosso piso, né? Porque o nosso piso que a gente tem aqui é carpê, né? Então, nesse piso que a gente tem aqui, a bolinha de papel não tava pingando. Dependendo do piso que vocês têm aí na casa de vocês, pode ser que a bolinha de papel seja até mais fácil, né, professor André? Isso mesmo. Então, se vocês quiserem, tiverem a bolinha de tênis também, pode também trocar. Pode fazer com a de papel uma vez, faz com a bolinha de tênis a outra vez, para vocês sentirem essa diferença do kick de uma e do kick de outra. Isso mesmo. A bolinha de papel, mesmo sendo em outro piso, ela vai quicar menos, né? Vai quicar mais baixo do que a bolinha de tênis. Mas é bom que aí vocês também conseguem ver essas diferenças e a maneira que vocês vão ter que se movimentar para rebater tanto uma quanto a outra, né, professora? Isso mesmo. Agora vamos fazer com a raquete, professor André? Vamos. Então, agora a gente vai fazer o mesmo exercício com a raquete, deixando a bolinha quicar uma vez. Então, rebate, deixa quicar. Agora a gente vai usar a mão dominante. No meu caso do professor André, a nossa mão direita, né, professor André? Isso aí, professora Carol. Então, a intenção é a gente rebater, dar um kick e rebater de novo. Muito bem. Agora, professor André, eu vou guardar uma bolinha aqui, porque nós vamos fazer assim, em dupla agora. Então agora pede para alguém aí que está com você, né, participar dessa atividade, que a gente vai fazer assim, o professor André joga a bolinha para mim e eu tenho que rebater, professor André. Você lança com a mão. Isso. Tá. O professor André lança com a mão e eu tenho que rebater com a raquete. Vai rebater para mim daí a bolinha. Isso. Legal. Vou rebater para você com a raquete. Então, entenderam aí? Eu vou lançar a bolinha com a mão e a professora Carol vai rebater com a raquete a bolinha pra mim de novo. Sem quicar, professor André. Direto, sem o kick, ok? Primeiro então, sem quicar. Vamos lá? Preparada, professora Carol? Vamos lá. Então, vamos lá. Preparados aí em casa? Então, pode fazer também. Foi. Eu lanço, a professora Carol rebate. Lanço, ela rebate. Sem deixar a bola quicar no chão, né? Isso. Muito isso bem. Aí. Agora é a sua vez, professor André. Agora você lança e agora eu lanço e você rebate, sem deixar a bolinha cair, certo? Certo. Opa! Faltou Lancei força, professora Carol. muito perto de você também, né? Isso. Aí. Mais uma, professor André. Aê! Opa, agora, professor André, essa quase, hein? Essa quase, amorteceu na raquete. Amorteceu na raquete. Agora você vai lançar pra mim, professor André, e eu vou deixar quicar uma vez no chão e vou rebater. Tá. Certo? Então eu lanço, ela quica no chão, a professora Carol rebate. Eu lanço, ela quica no chão, a professora Carol rebate pra mim. Foi. Lançou, quicou, rebateu. Lancei, quicou, rebateu. De novo. Opa, desculpa. Foi nada. Lance, rebati errado aí a mão esquerda, né, a professora Carol que eu tô lançando, daí não tem tanto domínio quanto a direita. Isso. Aí, vamos lá, agora é a sua vez, professor André. Vamos lá. Agora é a sua vez. Você deixa lança, quicar e rebate. Vou, eu rebato. Isso, nossa, estamos ficando craque, hein, professor? Olha. Podemos fazer até um mini joguinho de tênis aqui já, né, professor André, nas próximas aulas aí. Tô achando que já dá até pra tentar, hein, professora Carol? A gente pode até se arriscar aí. Isto. Muito bem. A última, professor André. Isso.
Isso, beleza, Ótimo. muito bem. Agora, pessoal, a gente vai fazer uma atividade onde a gente vai utilizar os grampos de roupa, conforme a gente pediu para vocês lá, né, na lista de materiais. Então, a nossa intenção é colocar aqui alguns grampos de roupa, certo? A gente vai utilizar aqui 5 grampos de roupa. E daí, professor André, a gente vai utilizar também o grampo de roupa. Agora a gente vai largar a nossa raquete, que a gente vai fazer uma atividade de deslocamento. Então vamos lá. Opa, eu coloquei errado aqui, professor André. A gente tem que pôr assim os grampos de roupa. Ah, ok. Eu me equivoquei aqui na posição aqui, Só vou porque pôr senão mais- a gente fica de costas para vocês, Eu né? só vou pôr mais pra cá o primeiro, professora Carol, por causa do nosso espaço aqui, nosso senão não espaço que a aparece gente lá tem. pra eles, tá? Então eu vou reorganizar Isso aqui. mesmo. E a gente E daí já- a gente não pode colocar assim, senão a gente fica de costas para vocês, né? Então a intenção é a gente colocar dessa forma. Daí a gente vai marcar aqui, professor André, que a gente pode marcar também com fita crepe, conforme a gente pediu lá na lista de materiais, ou pode ser com grampo. A intenção é assim, professor André. O professor André vai ficar na minha frente e eu vou ficar aqui. Também é uma atividade em dupla. É uma atividade de deslocamento, professor André. Então, eu vou sair desse meu grampo. Eu posso colocar um pouquinho mais para trás o meu grampo aqui, né? Eu não fico aí. Professor André, você também pode colocar o teu um pouquinho mais para trás? Sim. Acho que a gente não sai aí de cena. A gente fica no Isso, limite aqui. Isso mesmo. Então a intenção é a gente sair daqui. Eu vou começar a atividade. Então é como se fosse o mestre mandou, professor André. Tá. Eu vou pisar num grampo e você tem que pisar no mesmo grampo próximo, né? Não é pra pisar Tá. em cima, mas é pra aproximar o pé naquele grampo. Ah, Aí eu legal. volto de costas. Aí eu vou com a perna esquerda, volto de costas. Legal. Tem Uma que vez ficar- com a direita, uma vez Eu com a tenho que esquerda. ver qual foi a perna que você utilizou, se foi a direita ou foi a esquerda, e em qual grampo você se movimentou. Isso, Ok. isso mesmo. Então vamos lá. Vamos lá? Preparado. Então vamos lá. Mais rápido, professor André, mais rápido. Isso, muito bem. Agora, professor André, é a sua vez de conduzir. Vamos lá. Então, foi. Professor André. Quis fazer junto, Eu né, dona Carol? eu quis me exibir e foi primeiro, viu? Errei. Sem Viram problema. só que legal? Então essa é uma atividade, na verdade, de deslocamento. Porque a gente usa muito deslocamento do corpo no tênis de campo, né, professor André? Isso aí. Então a gente faz essa atividade justamente para trabalhar essa questão do deslocamento. Para frente, para trás. E a gente faz uma brincadeira aí com relação ao como se fosse o mestre mandou, certo? Certo. Agora, para a gente finalizar a nossa aula, professor André, a gente só vai mostrar para eles o desafio e a tarefa que eles têm para casa. Então, a tarefa de casa de vocês vai ser a seguinte. Vocês vão pegar 20 objetos. A gente vai fazer aqui com grampos de roupa e bolinhas. Então, a de papel, a de tênis, a de borracha. A gente vai colocar aqui. E o objetivo é o seguinte. Com uma bacia e 2 bexigas, ok? Então, qual é a intenção? Você controlando as bexigas, sem deixar a bexiga cair no chão, você tem que conseguir colocar os 20 objetos dentro do Da cesto bacia, ali da isso. bacia, né, professora Carol? Isso. Essa é a intenção. Então, controlando. Então, eu vou controlar aqui, ó, as bexigas sem deixar elas caírem no chão. Joguei o grampo lá longe. Ih, já caiu. Já caiu, ó. Mas Então a vocês intenção- entenderam qual é a tarefa de casa e o desafio? Sem deixar as 2 bexigas cair, vocês têm que ir batendo nas 2 bexigas e ir pegando os objetos e colocando dentro da bacia, certo? E daí? Vamos ver se vocês vão conseguir aí fazer esse desafio e essa tarefa de casa ou lá? O professor André já tá aqui treinando, né? Então Ai, a caiu gente de vai novo. deixar aí pra vocês essa tarefa de casa e a gente vai retomar essa tarefa e esse desafio na nossa próxima aula, né, professor André? Isso mesmo. Esperamos que tenham gostado das nossas atividades e convidamos vocês para assistir e acompanhar a nossa próxima aula. Tchau, Tchau, tchau.